Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico, fui monitor de anatomia por 5 anos e hoje a gente vai apresentar um tema muito legal que são os vasos da região anteromedial da coxa, ok? Então vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar a vocês quais são os principais vasos que vão irrigar e drenar a região anteromedial da coxa. Temos então a artéria e a veia femoral. E aonde se inicia esses vasos? Bom, a artéria femoral ela se inicia imediatamente inferior ao ligamento inguinal. Ela é uma continuação da artéria ilíaca externa na medida em que esta passa posteriormente ao ligamento inguinal. E a veia femoral não é diferente. Ela também é uma continuação da veia ilíaca externa, né, quando esta está se transitando posteriormente ao ligamento inguinal. Lembrando que a artéria ela segue um sentido de proximal para distal, né? Falando de uma maneira mais simples, de cima para baixo, e a veia segue o fluxo oposto ao da artéria, ok? Lembrar da relação aqui do nervo femoral como uma estrutura lateral à artéria femoral, que por sua vez é lateral à veia femoral, ok? Entendido isso aqui? Vamos lá. Bom, e a artéria femoral tem alguns ramos que a gente chama de ramos superficiais. O que é isso, pessoal? São ramos, né? Na verdade, esse termo superficial não deveria ser empregado para as artérias. Eu coloco isso aqui para facilitar o conhecimento de vocês, para assimilar melhor isso, tá? Então, o que a gente vai chamar aqui de ramos superficiais da artéria femoral? São pequenos ramos que vão ser destinados à irrigação das estruturas superficiais da região proximal da coxa e distal do abdômen, ali na região inguinal, ok? Então esses vasos eles vão irrigar a região inguinal barra região distal do abdômen e região proximal da coxa. E quais vasos são esses? Bom, aqui a gente tem os vasos circunflexos ilíacos superficiais que seguem paralelamente ao ligamento inguinal para irrigar a região adjacente a este ligamento. Os vasos epigástricos superficiais, que são diferentes dos vasos epigástricos inferiores, não confunda isso, pessoal, a gente vai ver isso em abdômen, em parede abdominal, mas aqui, ramos da artéria femoral, os ramos que irrigam as estruturas mais superficiais, temos os epigástricos superficiais, que irrigam também parte do ligamento inguinal, mas que já vão irrigar uma porção distal da parede abdominal, ok? E, por último, temos alguns vasinhos pudendo externos superficiais, mas que a gente não vai comentar aqui nessa questão, porque são menos importantes, ok? Então, aqui eu quero que vocês assimilem melhor os vasos circunflexos e ilíacos superficiais, tanto a artéria quanto a veia, que irrigam principalmente a região do ligamento inguinal e o tecido adjacente, e os vasos epigástricos superficiais, que irrigam também o ligamento inguinal, superfícies adjacentes e uma porção distal da parede abdominal, ok? Entendido isso aí? Então, vamos para a próxima. E aqui a gente vai falar mais dos ramos da artéria femoral. A gente discutiu os ramos superficiais, circunflexo ilíaco superficial, ok? E agora a gente fala de ramos que são ramos que vão irrigar estruturas mais profundas. Né? E que ramos são esses? A gente tem aqui as artérias circunflexas circunflexo femoral lateral e circunflexo femoral medial, que não dá para ver aqui porque ela é mais posterior, ok? Que é essa artéria aqui que vocês estão vendo na vista posterior. Esses ramos circunflexos, eles podem se originar tanto da artéria femoral, do tronco da artéria femoral, mas é comum eles se originarem da artéria femoral profunda. E o que é artéria femoral profunda? A artéria femoral profunda é o maior ramo da artéria femoral, que já se origina logo na região proximal da coxa e que segue profundamente, emitindo ramos perfurantes que vão circundando a metáfise e diáfise, principalmente a diáfise do fêmur, emitindo ali por volta de 4, 5 ramos
e termina aí geralmente no seu quinto ramo perfurante. Então aqui a gente vê a artéria femoral, a circunflexo femoral lateral, com seu ramo ascendente, transverso e descendente, e a femoral profunda, com seus ramos perfurantes, terminando aqui no quinto ramo, ok? Lembrando que a circunflexo femoral medial ela é mais posteriorizada e que ela tem uma função muito importante, assim como a circunflexo femoral lateral, na irrigação do fêmur, da epífise femoral. Eu vou mostrar isso para vocês em mais detalhes mais à frente. Tudo bem, pessoal? Lembrar aqui que o ramo descendente da artéria circunflexo femoral lateral, ele segue um trajeto inferior, um trajeto até longo, na coxa, chegando até a região do joelho e participa das anastomoses periarticular do joelho. Então, o ramo descendente da artéria circunflexo femoral lateral participa da irrigação nas anastomoses periarticulares do joelho, ok? Entendido isso aí? O ramo transverso da artéria circunflexo femoral lateral, geralmente ele tangencia aqui o colo femoral, né? De forma circunflexa ao redor do mesmo e se anastomosa posteriormente com o ramo transverso da artéria circunflexa femoral medial, ok? Entendido isso aí? E o ramo ascendente ele sobe aqui para a epífise femoral, participando da nutrição da mesma e geralmente ele vai anastomosar com a artéria glútea, ok? Tudo bem? Qual artéria glútea? A artéria glútea inferior, ok? Que se anastomosa com o ramo ascendente da artéria circunflexa femoral, tá? Bom, então vimos aí os principais ramos da artéria femoral na coxa. Então podemos passar para a próxima parte. Eu falei que ia falar em mais detalhes da irrigação do fêmur, então vamos aqui cumprir o nosso trato. O que acontece, pessoal? As artérias circunflexas femorais têm um papel muito importante na nutrição do fêmur, principalmente da epífise do fêmur e do colo femoral. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue ver a artéria femoral profunda, que é o local mais comum de emergir circunflexas as artérias circunflexas femorais, ok? E a gente vê aqui, então, a artéria circunflexa femoral lateral, ok? Com seu ramo descendente, que vai descer até a região do joelho, para fazer parte da anastomose periarticular do joelho. O seu ramo transverso, que vai seguir em sentido circunferencial, tangenciando o fêmur, para se anastomosar com o ramo transverso da artéria circunflexa femoral medial. E o ramo ascendente, que segue em sentido superior ao redor da epífise femoral, emitindo aqui alguns ramículos que a gente vai chamar de artéria retinacular anterior, porque está na região anterior do fêmur, mas temos posterior também, e que vai seguindo então até a cabeça femoral para irrigar essa região. Entendido isso aí? Lembrar que a artéria circunflexa femoral medial, ela tangencia o tendão do músculo ilio-psoas, tá? A íntese do tendão do músculo ilio-psoas, em sentido circunferencial também, tangenciando o mesmo e seguindo em direção posterior, tá? E vai ter uma importância maior na irrigação da cabeça femoral, da epífise femoral em geral, porém da sua porção posterior, ok? Então, vamos resumir. A artéria circunflexa femoral lateral tem, principalmente seu ramo ascendente, tem importância maior na irrigação da face anterior da epífise femoral, enquanto a circunflexa femoral medial vai ter uma importância maior na irrigação da parte posterior da epífise femoral, ok? Entendido isso aí? Lembrar, novamente, eu estou repetindo porque é importante, o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral desce até o joelho, ok? Aqui nessa fotinha a gente consegue ver também tudo isso que eu já expliquei, artéria circunflexa femoral lateral, aqui emitindo as artérias retinaculares, tá? Que também tem importância na nutrição da sinóvia, tá? Que nada mais é do que a estrutura articular, tá? Sinóvia epitélio da estrutura articular, a cápsula. E aqui a gente tem a artéria circunflexa femoral medial,
tangenciando de forma circunferencial o tendão do ilho-psoas em sua porção distal e seguindo até a face posterior da epífise femoral. Entendido isso aí, pessoal? Então tá bom. Bom, vamos falar então do trígono femoral. O que é o trígono femoral? O trígono femoral é o espaço triangular localizado entre o músculo sartório, o músculo adutor longo e o ligamento inguinal. Então, o que a gente percebe? Que o trígono femoral nada mais é do que um espaço delimitado por músculo e ligamento, tá? Mas por que esse espaço é importante? Porque é nesse espaço que a gente vai conseguir ver melhor a relação anatômica entre o nervo femoral, entre a artéria femoral e entre a veia femoral, ok? E o que a gente consegue ver aqui nesse trígono femoral? A gente consegue ver o nervo femoral mais lateral, que por sua vez é lateral à artéria femoral, que por sua vez é lateral à veia femoral. Lembrando que no trígono femoral, especificamente aqui no hiato safeno, que eu vou mostrar uma imagem para vocês, há a drenagem da veia safena magna para a veia femoral. Ok? Isso acontece no hiato safeno, e o hiato safeno está localizado aqui nessa região do trígono femoral, que nada mais é do que uma abertura da face lata. Tá bem? Ok, então. Bom, aqui a gente consegue ver o assoalho do trígono femoral, que nada mais é do que o músculo ilio-psoas e o músculo pectine, tá? E os limites, novamente, isso é importante de saber, eu quero que vocês anotem isso, tá? Os limites do trígono femoral são lateralmente músculo sartório, medialmente músculo adutor longo e superiormente o ligamento inguinal. O assoalho do trígono femoral é o músculo ilio-psoas e o músculo pectíneo e o teto, face lata, ok? Existe uma abertura no teto do trígono femoral, que é o hiato safeno. Justamente nessa abertura é onde a veia safena magna drena para a veia femoral. Entendido isso aí? Isso é importante. Bom, vamos falar então da bainha femoral. As estruturas vasculares femorais, em sua porção proximal, são envolvidas por uma bainha de tecido conjuntivo frouxo, que nada mais é do que a continuação do tendão do músculo psoas menor, ilio-psoas e da face transversal do abdômen, tá? Essa bainha, ela envolve esses vasos, artéria e veia femoral, em um curto trajeto durante sua porção proximal e depois termina se unindo à adventícia dos vasos femorais. Adventícia, para vocês que não se recordam da histologia, é a camada histológica mais externa, a camada de tecido conjuntivo mais externa das estruturas vasculares, artérias e veias, ok? Então essa bainha ela termina, ela é tecido conjuntivo, a adventícia também é tecido conjuntivo, então ela termina se unindo à adventícia desses vasos, ok? Bom, e a bainha femoral, ela é dividida em um compartimento medial, um compartimento intermédio e um compartimento lateral. O compartimento lateral da bainha femoral, ele comporta a artéria femoral. O compartimento intermédio comporta a veia femoral. E o compartimento medial, ele comporta o canal femoral, que é um canal preenchido por gordura, por vasos linfáticos, ok? E geralmente aqui a gente encontra os linfonodos inguinais profundos, que a gente dá o nome de linfonodo lacunar, ok? Lembrando que o canal femoral, ele tem um local aonde há a entrada, que a gente pode chamar de base do canal femoral, tá? Onde a entrada para dentro do canal é como se fosse uma porta. A gente tem o canal femoral, que é um túnel, e existe aqui uma porta, que é o local por onde vai haver a entrada para este túnel. Essa porta, essa passagem para o canal femoral é o anel femoral. Então é diferente. O anel femoral é só a abertura. O anel femoral é só a abertura. E o canal femoral é todo o trajeto aqui, né, dessa porção medial da bainha femoral.
E quais são os limites do anel femoral? Questão de prova, anotem aí, tá? Os limites são medialmente o ligamento lacunar, que é esse ligamento aqui que fica entre o ligamento inguinal e o ligamento pectíneo, ok? Posteriormente, o ramo superior do pubis, medialmente ligamento glandular, posteriormente ramo superior do pubis, anteriormente a porção distal do ligamento inguinal, tá? E medialmente, né? Medialmente aqui é esse septo de tecido conjuntivo localizado entre a veia femoral e o canal femoral, ok? Então, os limites do anel femoral são o medialmente ligamento lacunar, anteriormente ligamento inguinal, lateralmente o septo entre a veia femoral e o canal femoral, medialmente já falei ligamento lacunar e posterior o ramo superior do pubis, ok? Entendido isso aí, pessoal? Aqui a gente consegue ver também o hiato safeno, que nada mais é do que uma abertura na face lata, que é esse branquinho aqui, que envolve os músculos da região anteromedial da coxa, tá? Então, essa abertura aqui da face lata, né, com sua margem falciforme, é o hiato safeno, e no hiato safeno é onde a veia safena magna chega e drena para a veia femoral. Entendido isso aí? Lembrar que aqui a gente tem a divisão das estruturas que a gente chama de neuromusculares, tá? Das estruturas vasculares. Vamos ver isso na próxima imagem. Essa delimitação se faz pelo arco ou septo iliopectíneo, tá? Bom, aqui a gente consegue ver melhor. Aqui seria o septo iliopectíneo ou arco iliopectíneo, tá? E o que esse arco iliopectíneo delimita? Aqui vocês estão vendo, pessoal, basicamente essa mesma imagem aqui, tá? Só que a gente fez um corte transversal nessa imagem e agora a gente está vendo esses vasos vindo de frente, vindo em direção a vocês, em direção à tela, tá? Então, a gente consegue ver aqui esse arco ou septo iliopectíneo, que ele é isso aqui, ok? Só que vocês só estão vendo um corte, tá bom? E lateralmente a esse septo iliopectíneo, a gente tem aqui o nervo femoral e o músculo ilíaco, tudo bem? E o músculo psoas maior, que a gente pode chamar de músculo ilio-psoas, o conjunto, tá bem? Então, lateralmente ao ligamento iliopectíneo, arco iliopectíneo, a gente tem o componente nervo femoral muscular. E medialmente as estruturas vasculares, então, que são aqui a artéria femoral e a veia femoral, e aqui o canal femoral, ok? O canal femoral, ele tem um espaço muito vazio, tá? Ele é preenchido ali por linfonodo e tecido adiposo, mas ele tem um espaço livre muito grande, e isso permite a dilatação da veia em período de complacência. Quando que isso pode acontecer? Por exemplo, numa trombose de veia ilíaca externa. Uma trombose de veia ilíaca externa vai fazer uma dilatação, né, das estruturas venosas que drenariam para a ilíaca externa, porque elas não conseguem drenar e ficam congestas, e a veia femoral vai dilatar. E aí tem esse espaço livre aqui no canal para ela poder utilizar quando ela estiver dilatada. Tudo bem? Aqui a gente vê o ligamento lacunar, né, medialmente ao canal femoral e medialmente também a bainha femoral. Tudo bem? Entendido isso aí, pessoal? Isso é importante, hein? Vamos lá, então. E agora a gente fala de canal dos adutores. O que é o canal dos adutores? O canal dos adutores nada mais é do que um túnel que existe desde a região proximal da coxa até na região em que há a transição da coxa para o joelho, que vai dar passagem, esse túnel vai dar passagem para a artéria femoral, a veia femoral, o nervo safeno, que é um ramo do nervo femoral que segue até o joelho, depois para a perna, e um ramo muscular que vai para o músculo vasto mediano. Ok? Então vamos ver melhor isso aí. A gente consegue ver aqui que o canal dos adutores ele vai se iniciar no ápice do trígono femoral.
Então, aqui nesse ápice do trígono, a gente vê que as estruturas vasculares elas ficam escondidas pelo músculo sartório. Então, é aqui que se inicia o canal dos adutores, ok? E é por isso que o teto do canal dos adutores é o sartório, porque o sartório passa aqui superiormente na verdade, anteriormente, né, a essas estruturas, ok? Então, o limite do canal dos adutores lateral e anterior é o músculo vasto medial. O teto é o sartório, que também pega uma porção anterior desses vasos, tá? Mas podem considerar o sartório só como o teto do canal dos adutores. O vasto medial, como eu já disse, como um limite lateral e anterior. E o músculo adutor longo como um limite medial, tá? E o canal dos adutores é essa passagem toda aqui, uma passagem que fica posterior ao sartório e ao vasto medial, que vai dar passagem a esses vasos e o nervo safeno até a região distal da coxa. Lembrando que aqui nessa porção distal há um espessamento de tecido conjuntivo chamado de septo intermuscular medial da coxa, ok? Esse septo intermuscular medial ou muscular da coxa forma uma passagem que é o túnel ou canal vasto adutor, tudo bem? Mas isso é detalhe, tá? Aqui vocês têm que saber que tem o canal dos adutores. Esse canal dos adutores é passagem para a artéria femoral, veia femoral, nervo safeno e em uma parte do seu trajeto o nervo para o músculo vasto medial, que é este nervo aqui, junto com o nervo safeno, tá? E quando essas estruturas chegam na região distal da coxa, elas atravessam o hiato dos adutores. Hiato dos adutores é só essa passagem aqui. Canal dos adutores é esse canal aqui todo, tá? Então, essas estruturas atravessam hiatos adutores. Quais estruturas? Artéria e veia femoral. E imediatamente após atravessar o hiatos adutores, elas vão para a região posterior, tá? E mudam o nome para artéria e veia poplítea, que aí a gente já vai estudar em fossa poplítea, que é tema de uma outra aula. Tudo bem, pessoal? Lembrar que esse hiatus adutores ele é formado pelas duas inserções do adutor macro, né? Uma inserção aqui no tubérculo do adutor, que fica na epífise femoral, e essa inserção que ele faz ao longo da diáfise femoral. Aí ele forma esse canalzinho aqui que a gente chama de hiato dos adutores, que é onde a artéria e a veia femoral passa, para mudar o nome para poplítea. Tudo bem, pessoal? Então a gente viu onde inicia a artéria femoral e a veia, que é imediatamente após o ligamento inguinal, é uma continuação da artéria ilíaca externa, e a gente viu onde termina, que é imediatamente após essas estruturas vasculares passarem pelo hiato dos adutores, ok? Entendido isso aí, pessoal? A gente falou muita coisa aqui de estrutura vascular, de espaço. Essa anatomia da região anteromedial da coxa, ela é extremamente rica, porque ela delimita todos esses espaços que eu falei. Muito importante, tá? Muito legal também, pelo menos na minha opinião, de se estudar. É palpável, é fácil de entender e de visualizar isso, até na prática mesmo. E assistam a aula com calma, vocês vão assimilar o conteúdo, eu tenho certeza. E é isso aí. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição, tá? Mais uma vez a gente finaliza aí uma outra aula e agradeço muito a todos que assistirem. Se puderem deixar o like, compartilhar com seus amigos, eu vou ficar muito grato e vai servir também de estímulo para a gente gravar cada vez mais aulas e eventualmente ajudar vocês. Tudo bem? Então, bons estudos, pessoal!